Estamos ao vivo, como vocês podem notar, eu cheguei de viagem, entrei correndo, mas cheguei a tempo porque hoje programaço. Hoje, aliás, o meu convidado é sempre muito polêmico e hoje, com certeza, o programa não vai passar desapercebido. Ele, que é capitão do Exército, há 26 anos, ele é deputado federal. A gente falou, 26 anos é muito tempo, né? Pelo Rio de Janeiro, pai de 5 filhos, alguns gatos, inclusive, idealista, excêntrico e muito polêmico. Todo mundo já sabe de quem eu estou falando? De quem eu estou falando? Estou falando de quem? Jair Bolsonaro. Hoje, aqui no nosso quadro, olha aqui, palavra-chave. Eu já pego ele, hein? E como sempre, Bolsonaro fala muito e fala bem. Ele vai dizer tudo o que pensa, tenho certeza que vai causar. Roda aí o programa de hoje. Jair Bolsonaro é sinônimo de polêmica. Direitos humanos é o cacete! Desculpa o linguajado, presidente. Não me censura, não. A favor do porte de arma. Logicamente, eu pretendo usá-la para defender a minha vida. E da redução da maioridade penal. Buscar a redução da maioridade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. O que ele tem a dizer sobre a candidatura à presidência? O que o Brasil precisa é de hierarquia e disciplina, porque sem isso jamais você terá ordem e progresso. As acusações de racismo. Eu sou contra cotas. Qual a diferença minha para o afrodescendente do afrodescendente para comigo? Nenhuma, somos iguais. Até a resposta a uma famosa capa de revista. Gostaram do Photoshop da revista Veja? Que bacana, hein? Página 45. Eu sou um oficial bunda suja, como escrito aqui, porque não galguei postos na carreira. Saí do exército com 33 anos de idade por ter tomado posse na função de vereador. Queria que com 33 anos de idade eu fosse coronel ou general. E os outros militares que não galgaram os postos ao generalato, são bunda suja também? Hoje o quadro Palavra-Chave vai dar o que falar. Então vamos falar com ele. Boa noite, Bolsonaro. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu posso dizer uma coisa, aqui tudo começou. Não é? Não é verdade? Olha, eu quero agradecer a presença, eu imagino que você está super ocupado, inclusive hoje parece sair uma pesquisa falando bem, né? Dizendo aqui, ó, estava vendo aqui que você teria 16% das intenções de voto entre o público geral. Você viu essa pesquisa? O Datafolha está atrasado já, o Paraná Pesquisas já está um pouquinho na frente dos números. Mas falaram que, ó, mas que subia para 21% quando consideraram apenas os evangélicos. Você sabia disso? A gente acompanha as pesquisas, né? A estratificada. Está muito bem entre os jovens, 16 e 24 anos também. E a gente estuda as pesquisas, né, apesar de não ser muito confiáveis, como devemos proceder, onde erramos, porque nós erramos e devemos nos aperfeiçoar para atingir um objetivo. Mas te digo uma coisa, Luciana, eu não tenho obsessão pelo poder. Se vier a acontecer, isso seria, então, no meu entender, vontade de Deus. Mas você não disse uma vez que tinha até pesadelo de acordar presidente, uma coisa? Eu até vi uma coisa que você falou. Olha, eu estou vendo uma garotada aqui, né? Vocês têm um grande futuro pela frente. Eu já tenho mais de 60, eu já estou no lucro. Então, alguém tem que tentar mudar esse Brasil. E eu resolvi há 3 anos me colocar à disposição ou como uma alternativa por ocasião das eleições do ano que vem. Realmente você tem que ter pesadelo, Luciano. O Brasil tem tantos problemas que é difícil a gente falar por onde começaríamos caso chegássemos lá. Difícil mesmo, realmente tá ruim o negócio, mas vamos lá. Vamos escolher o primeiro número, vai lá, você escolhe. Entre 9 e 10. Bem, como você é 10, eu sou 9, eu começo pelo 9. Vamos começar pelo 9. Peraí, tô errado, cheguei hoje de viagem, tô meio tonta ainda, calma. Vamos falar sobre armas, ok. Isso é moleza. É moleza, mais ou menos, né? Bom, Jair Bolsonaro é a favor do porte de armas. Eu sei que ele sempre defendeu essa ideia. Eu quero entender um pouquinho mais como que funciona isso na cabeça do Jair. Coloca aí. Não é de hoje que Jair Bolsonaro defende o porte de arma no Brasil. É o exemplo da sociedade americana. Lá só não tem fuzil quem não quer. E o número de mortes por 100 mil habitantes é 10 vezes menor do que acontece no Brasil. O
O deputado, que já foi assaltado, diz que se sente mais seguro se estiver armado. Em um vídeo, ele parabeniza as mulheres e brinca. Parabéns a todas as mulheres do Brasil, porque eu defendo a posse de arma de fogo para todos, né? Inclusive vocês, obviamente, as mulheres. Que nós temos que acabar com o mimimi, acabar com essa história de feminicídio. Que daí com arma na cintura vai ter homicídio, tá ok? E afirma que por ser capitão do Exército tem controle emocional para poder portar uma arma. Talvez pela minha formação e me sentir, de certa forma, com garantia ao lado dessa arma. Eu poderia, inclusive, interferir caso terceiros venham sofrer um ato de violência ou ter sua vida arriscada por parte de um meliante. Em outras declarações polêmicas, defende a tortura a criminosos. O senhor acha então que a gente resolve a guerra com guerra? Você não tem como combater certas coisas com paz e amor. Se eu fosse chefe do executivo um dia, Tami, tivesse que gastar dinheiro, eu prefiro gastar com escolas do que com cadeia. Mas só um minuto. Eu prefiro a cadeia cheia de bandido do que o cemitério cheio de inocente. E quer reduzir a maioridade penal no país. Bom, a gente vai falar sobre porte de armas. Você, claro, militar, tem, assim, controle de uma arma. E a pessoa normal, um cidadão? Eu te perguntaria, e os bandidos, tem algum curso, tem algum controle para portar arma? Hoje em dia no Brasil só está desarmado o cidadão de bem. Tá, mas qualquer um então pode andar com arma? Como é que você poderia fazer frente a uma injusta agressão de uma pessoa como eu? Com Não, arma claro, de fogo. mas, por exemplo, você acha que se eu estivesse armada, você acha que eu poderia me defender bem? Não há a menor dúvida. Outra coisa, você vai estar armada se quiser. O que eu defendo é a posse de arma de fogo para todo cidadão de bem no primeiro momento. Mas como é que a pessoa poderia ter esse porte? Tem que fazer um curso? Simples, como é que é? Alguns testes, um psicológico simples, e ganharia um porte definitivo. Olha só. Há pouco tempo, você comprava a tua arma na Mesbla, sem qualquer burocracia. A Mesbla faz tempo, hein? Não faz muito tempo não. Nos anos 70, 80, você fazia isso aí. O Estatuto de Desarmamento para cá, que isso foi dificultado. E a violência só aumentou. Isso é um dado estatístico que ninguém pode negar. O que faz um homem respeitar o outro é a possibilidade de ter uma reação. A partir do momento que a arma de fogo... Não é punição? Não é a lei? Não, mas que punição você não tem, Luciana, você não tem direito no Brasil atualmente nem a legítima defesa. Olha o caso do cunhado da Ana Hickman. Ele vai para o tribunal de júri. Ele impediu que 3 pessoas fossem assassinadas e ele vai para o tribunal de júri. Não temos no Brasil sequer o direito à legítima defesa. Então a posse de arma de fogo é uma maneira de você ter paz dentro da sua casa. Tá, mas se ele tivesse com uma arma ali, ele também agora estaria mais enrolado ainda, né? Eu não estou dizendo que é certo não, hein? Mas se ele tivesse com uma arma, e se ele já matou, se ele atirou no outro, com a arma do outro, e já foi pro tribunal, imagina se a arma fosse dele. Nós temos que mudar o Código Penal no tocante a isso aí, né? Ele está sendo acusado por excesso. Como ele deu 2 tiros no marginal que invadiu loucura isso. O quarto de hotel, que equivale à residência. Claro, tá certíssimo, concordo. É a sua propriedade privada e ali é sagrada. Lamentavelmente, o MP de São Paulo é um desembargador, né? Lamentavelmente, ele colocou o cunhado da Ana Hickman no banco dos réus. Eu faço um apelo aqui, se você porventura vier compor o júri, absolva-o. É claro. Absolva, ponto final. Não seja levado para o promotor que porventura queira, a qualquer custo, condenar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não tem como não comentar o que aconteceu em Goiás, né? Em Goiânia, um menininho que pegou a arma da mãe, que era PM, que era policial, e atirou no colégio e matou 2 coleguinhas, né? E feriu alguns. Isso aí realmente também não retrata o quanto é perigoso um pai, uma mãe ter uma arma em casa? Esse garoto podia ter pego as chaves do carro do pai ou da mãe e passado por cima de uma dezena de pessoas também. Poderia ser uma arma branca, poderia ser um instrumento outro qualquer que levasse à morte. Como faz para proteger esse caso, para que não aconteça isso? É um fato isolado, Luciana, que ainda está sob investigação. Seria prematuro ou leviano da minha parte emitir minha opinião agora. Agora, gente, em especial de esquerda, já politizam o fato, querendo partir para que o policial só possa usar arma durante o serviço. Fora do serviço, deixar a arma nos quartéis. Não tem cabimento. Claro que não. Isso que eles querem fazer. Concordo com você. E no caso da diminuição da maioridade penal, como que você vê isso para quantos anos? É uma necessidade. Eu proponho 16, porque 14 você não vai aprovar. Tem gente, como por exemplo o deputado Alberto Fraga, propõe 14 anos.
E a gente conversa, não tem como aprovar. Então a gente briga por 16. E mesmo assim, Luciana, nós aprovamos 16 na Câmara e está parado no Senado para alguns tipos de crime, como crime hediondo, lesão corporal seguida de morte, sequestro, estupro. No resto, furto, roubo, continua sendo punido à luz do ECA. E o ECA não pune ninguém. Pergunta, se ele pode ser punido por um assassinato aos 16 anos, ele pode comprar uma arma de fogo? Não, no caso, a legislação, por exemplo, um presidente da República pode propor leis, né? Eu proporia a posse de arma de fogo a partir de 21 anos de idade. 16 ou 18 está um pouco cedo ainda. Assim como, por exemplo, se você quiser vir candidato ao Senado, você tem que ter 35 anos de idade. Deputado federal, 21. Arma de fogo, 21, no meu entender, seria uma boa idade. Ok. Pode escolher mais um nome, Bolsonaro. 9 mais 1, 1. Número 1. Vamos lá, vamos ver se eu acerto agora. Vamos falar sobre o regime militar. Ih, agora vem. Durante o discurso, Jair Bolsonaro teria elogiado o regime militar. Causou. Vamos relembrar esse momento. Coloca aí. Jair Bolsonaro foi muito criticado durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Pela memória do Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Ao votar contra a presidente, ele citou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador na época da ditadura militar. A homenagem lhe rendeu muitas críticas, mas Bolsonaro não voltou atrás. Parlamentares, famosos e até anônimos se manifestaram nas redes sociais contra o deputado. Em entrevista, ele revela qual regime prefere. O período militar foi apelidado de ditadura. Você pode ver, você tinha completa liberdade para ir e vir, para fazer o que bem entendesse aqui em nosso país. Mas deixa claro que é a favor da ditadura militar. Sempre costumo dizer para a garotada que está nos ouvindo aqui, tem dúvida? Pergunta com o teu pai, para o teu avô, como foi aquele momento. Aquela época foi uma época de pleno emprego, de segurança, de respeito. E aí, deputado, o senhor mantém a opinião? Tem opinião? Olha, eu vou responder isso daí com o primeiro parágrafo do editorial de Roberto Marinho, de 7 de outubro de 84, ou seja, o presidente Figueiredo já estava indo embora. Começa Roberto Marinho. Participamos da Revolução de 1964, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, problemas sociais, greves e corrupção generalizada. Respondi por Roberto Marinho o que foi aquele período. Essa esquerdalha aqui, que ainda está aí, infiltrada no governo, queria a ditadura do proletariado. Recomendo a leitura do livro A Verdade Sufocada, de Carlos Alberto Brilhante Ustra. E vamos botar um ponto final nessa questão. Se fosse tão ruim assim, Luciana, o teu pai, o teu avô, teria dito para você que aquele período foi terrível. E não foi assim. Tínhamos realmente plena liberdade, respeito. A família tinha o seu valor. Criança era respeitada em sala de aula, não recebia essa carga de homoafetividade, de sexo, sei lá o que for, em sala de aula. Vivemos um outro período. Tem uma prova aqui. Estudei naquele período. Passei nos concursos mais difíceis do Brasil. Tá bom, depois a gente deixa essa história das crianças no colégio, mas voltando, você quer ser eleito por um regime democrático. Como é que você quer a volta do regime militar? Mas quem falou que eu quero a volta disso, daquilo? Você disse eu que estou mostrando o que foi aquele período. Então você está falando para trás. Exatamente. Pra frente, não. Não é o que a esquerda prega. Se fosse tão ruim assim, Luciana, eu não sei se você deve ter tios mais velhos que você, né? Eles contariam que aquele período tinha sido ruim. E não contam isso. Não, o que nós queremos é os valores daquelas épocas. Então você não quer que volte o regime militar, até porque você está querendo ser... Mas pode voltar elegendo, quem sabe, um capitão do exército para presidente o ano que vem. Mas como agora, seria são isso? Os valores que nós queremos. O Brasil cresceu naquele momento. Queremos que o Brasil Passamos a 49ª para a 8ª economia do mundo. A própria revista Veja, que me critica, sabe quando ela foi criada? Em 1968. A TV Globo mesmo, 1965. A própria Comunicações, né, basicamente cresceu e muito naquele período. Nós não seríamos nada se não fosse a infraestrutura daquele período militar.
fale as coisas boas. Agora, algumas coisas ruins aconteceram sim, mas não nesse nível que colocam na mídia hoje em dia. Você disse que algumas minorias não gostariam que você fosse eleito. Quem seriam essas minorias? A minoria ativista, né? Dos movimentos ativistas. Isso daí, LGBT, movimentos afros, essas minorias que vivem... Movimento afro não é minoria, né? Porque o Brasil... Oi? Movimento não, afro... o ativismo dentro da minoria. Entendi. Tá, okay? Eu mesmo... tenho um montão de amigos negros que são revoltados com esse tipo de política que se fazem. Até me rotulam de racista, né? Eles não têm do que me acusar. Me chamem de corrupto. Não conseguem fazer isso aí, daí fica inventando. Sexista, machista, xenófobo, misógino, essas coisas todas aí. Entendi. Agora, você disse que vai colocar ordem e progresso. Aliás, combina com a nossa bandeira. A ordem como é que é? Olha, sem disciplina... Estamos precisando de ordem. Sem disciplina, não existe ordem e progresso. Nós temos que dar uma arrumada na administração pública. Nós temos que separar o poder legislativo do executivo. Exato. E quando estiver juntinhos ali, como gêmeos, chifópagos, vai continuar acontecendo o que nós vemos hoje em dia. Porque a ineficiência do Estado e a corrupção vem das indicações políticas. Nós temos que ter, em cada ministério, uma pessoa qualificada e habilitada para exercer aquela função. Exato. E não dá para esse ou aquele ministério. Daí dizem que eu não governaria se agisse dessa maneira. Ora, meu Deus do céu, se é para fazer a mesma coisa, votem em outro, que não farei a mesma coisa caso eu chegue lá. Essa é a ordem e o progresso. O progresso vem em cima disso. Você, sem educação, você não chega a lugar nenhum. O que se ensina hoje nas escolas? Lamentavelmente, o nosso currículo escolar é sofrível. O professor e a professora não tem como mais exercer a sua autoridade em sala de aula. Você pega a molecada de 15 anos de idade, 70% não sabe tabuada, não sabe a regra do 3. Espera o quê dessa juventude? Tá difícil mesmo. Agora, voltando ao regime militar, eu acho que o que as pessoas criticam muito, que pegam para Cristo, que a gente diga assim, o que está errado, eles falam muito da tortura, que eu sei que na época, eu estava fazendo um estudo, tortura não era crime, podia fazer, né, lá o tipo de tortura, não é que podia, mas não era recriminado da forma que a gente vê hoje, ok. Que era errado. As pessoas falam muito disso e falam também da censura, porque, obviamente, imagina se nós estivéssemos fazendo um programa agora e estivéssemos sendo censurados. Não poderíamos estar aqui falando ao vivo, por exemplo, né? De política, não poderíamos estar aqui. Tortura nunca foi uma política de Estado. O pessoal que era preso, a grande maioria, eram bandidos. Treinavam em Cuba, treinavam na China comunista, na Coreia do Norte. Com o dinheiro da União Soviética faziam barbaridades aqui. Sequestro de aviões, atentado a bombas, execução do tenente Alberto Mendes Júnior, da então Força Pública, nas matas do Rio Ribeira de Guape. Ou seja, quando são presos, se vitimizam, passam por pobres coitados. Hoje em dia é a mesma coisa. Você prende um bandido, a primeira coisa que ele faz quando vai atrás das grades, já começa a falar em Deus. Sai de lá, não fala mais em Deus. Esse pessoal sempre fez a mesma coisa. O que eles queriam implementar aqui, como já disse Gabeira, como já disse Eduardo Jorge e tantos outros, era a ditadura do proletariado. Esse pessoal nunca teve amor ou respeito à democracia ou à liberdade. E a liberdade de expressão? Liberdade de expressão, olha... Censura. Olha, naquele tempo, por exemplo, antes até desse tempo, você não podia ir à praia de biquíni. Não. Até que um tempo você passou aí. Mas, por exemplo, certas coisas, com o tempo, vão acontecendo. Disco tinha que ser aprovado. Hoje em dia, quando se fala em censura, vamos trazer essas exposições, como nós vimos aqui, patrocinadas pelo Santander, em Porto Alegre, para dentro da sala de aula. Ou isso que nós vimos aqui no Museu de Arte, no museu aqui em São Paulo, para dentro da sala de aula, tem que ter uma... Mas quem vai definir? Vai ter uma pessoa lá definindo se a gente pode ou não pode falar? Mas daí, a própria sociedade define isso. Então. Você não pode, certas coisas, dizer que não pode ter censura. Você talvez a pessoa assista aí, uma cena de nudez de madrugada na televisão. Ninguém tá recriminando isso aí. Agora, se isso passasse 2, 4 da tarde, estaria errado. Eu estou concordando, mas eu na época tinha uma censura, assim, bem exacerbada. Inclusive, por exemplo, se fizesse uma peça de teatro, tinha que passar por um comitê, pelo censor, para ver se poderia fazer a peça. Mas esse pessoal da cultura sempre esteve muito adiantado no teu tempo, como nós assistimos hoje em dia. Então, você não é a favor da censura? A censura existia e tinha ali... proibido para menores de tantos anos de idade, 14, 12, 18, tinha isso daí, como tem hoje em dia também. Agora,
A imprensa Calma, foi mas a muito censura era livre naquele momento. Olha, muitas vezes uma matéria, de acordo com o dono daquele espaço do jornal, não poderia sair, porque uma palavra-chave ali poderia determinar a execução de alguém que tivesse sido sequestrado e estivesse sendo mantido em cativeiro por parte da esquerda. Isso acontecia. Tanto é que você pegar as matérias censuradas daquela época, você vai ver que vai chegar à conclusão que era muito mais em função de quem era o editorialista do que a matéria em si. Entendi. E muitas vezes falavam que hoje vão publicar uma receita de bolo na capa do jornal só para sacanear os militares. Faziam isso aí e isso é comprovado hoje em dia. Ok, vamos lá, mais um número. Vamos por 10 logo? Eita, Lelê, vamos por 10, vai. Vamos por 10. Arrependimento, será que você se arrepende de alguma coisa, Bolsonaro? Lógico que se arrepende, né? Sempre, né? Sempre tem. Aconteceu. Vamos lá. Aconteceu. Não pode mais chorar pelo leite derramado, né? Jair Bolsonaro é daqueles que não leva desaforo para casa e tem pouquíssimo arrependimento sobre o que fala, eu sei disso. Mas tudo bem, vamos lá. Jair Bolsonaro é o rei das declarações polêmicas. É o exemplo da sociedade americana. Lá só não tem fuzil quem não quer. E o número de mortes por 100 mil habitantes é 10 vezes menor do que acontece no Brasil. Mas ele afirma que o que diz é sempre distorcido. Será? O que eu comentei nesses momentos todos aqui de polêmica, você tem que botar um pouquinho antes. O deputado parece não demonstrar arrependimento, exceto em um episódio. O senhor se arrepende de ter falado isso? Foi um momento de explosão. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Ele revela que a maturidade o fez rever alguns conceitos. Com relação à deputada Maria do Rosário, Bolsonaro é enfático. O senhor se arrepende de ter declarado isso? Negativo, eu estava defendendo as mulheres vítimas de estupro. Ela estava defendendo um estuprador. Recentemente, o padre Júlio Lancelotti fez duras acusações contra Jair Bolsonaro. Aparecer nas pesquisas que uma pessoa homofóbica, violenta como Bolsonaro é seguido por tanta gente no Brasil, isso é vergonhoso. De que o homem vale mais que a mulher e que a mulher tem que ser submissa ao homem. Isso é inaceitável. Ele respondeu durante um programa de TV. Esse padre não tem Deus no coração. E a sua língua, tá, serve para desferir inverdades. Olha, antes de você responder isso, eu quero dizer para os seus fãs não me atacarem. Você está aqui por livre e espontânea vontade. Porque depois eles me atacam. Você pode falar que eu sempre te tratei bem, porque o povo me ataca depois, viu? Eu estou te tratando bem, está sendo bem tratado? Excelente, já tô. Ok. Quero voltar aqui de novo. Vamos lá. Você é católico. Como é que Sim. você se sentiu sendo atacado por um padre? Esse cidadão aí, você não pode qualificá-lo como padre. Ele foi acusado há pouco tempo de praticar pedofilia. E foi defendido por um advogado do PT chamado de Luiz Eduardo Grinhal. Não precisa falar mais nada no tocante a isso aí. Tá? Outra coisa, ele me acusa. Não, ele me acusa. Por quê? É porque ele defende o PT. Tá? Muita gente que defende o PT fica assacando inverdades contra mim. Não procede nada do que ele falou ali. Eu nunca ofendi mulher nenhuma. Me aponte um áudio eu ofendendo as mulheres. Você falou que a mulher tinha que ganhar menos porque ela fica grávida? Eu dei uma entrevista para o jornal Zero Hora, exatamente por que mulher ganhava menos do que homem. Eles que propuseram essa pauta. Eu estudei e respondi para eles. Pesquisei, inclusive IBGE, entre outras fontes de pesquisa. E um dos motivos, né, era o direito trabalhista, entre ele e a questão da licença gestante. De acordo com pesquisas, ele botaram na minha conta isso daí. Mas você acha que a mulher tem que ganhar menos porque ela fica grávida? Não tem nada a ver. Ela ganha de acordo com a sua competência. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Igualdade. Na força que eu pertenço ao Exército, uma terceiro sargento, homem ou mulher, ganha exatamente a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Mas por que tem que ser pela mesma competência ou não assim pelo cargo? Se o cargo é de, diretor de programa, se for homem ou mulher, é a mesma coisa. Eu levo em conta o concurso, né? Entendi. Fez concurso, foi aprovado Então ocupou a mesma função, ganha a mesma coisa. A função ganha a mesma coisa, não pode ser homem, mulher, tudo igual, sem certo? Problema, sem problema. Não tem problema, ok. Eu gostaria até que as mulheres ganhassem muito mais do que nós. Eu também acho que a gente merece mais, mas tudo bem. Você se arrependeu sobre o fato de ter dado uma declaração de ter que fechar o Congresso Nacional? Isso tem
pela minha imagem ali, tu viu que tava bonitinho, né? Tem uns 20 anos aquela... Tem tempo. Foi o momento que eu tava... Eu não tava nem viva. Eu tava externando uma insatisfação popular em relação ao Congresso Nacional. Hoje em dia, você pode ver, a insatisfação com o Congresso é muito grande. E nem por isso eu falo isso, ok? Foi o momento de explosão. Raiva, eu gostaria que eu tivesse falado, agora já falou, eu vou ter que carregar isso até morrer. Mas aí né? você explica o porquê. Os meus colegas lá, foi um momento de satisfação. Como hoje, teria até motivo para fazer a mesma coisa, mas não faça. Eu quero que o Congresso nosso, como eu tenho certeza, vai melhorar muito por ocasião das eleições do ano que vem. E acredito que a população passará a ter mais confiança no Congresso Nacional do que tem hoje em dia. E em relação à deputada Maria do Rosário, existe algum tipo de arrependimento? Nenhum, até porque ela estava defendendo um estuprador de 17 anos de idade, dizendo que deveria ser punido à luz do ECA. E o ECA não pune ninguém. E eu estava exatamente o contrário, defendendo a redução da maioridade penal, para que casos como esse fossem julgados como adultos. É o caso do Champim ainda. E olha só, quando eu falei para você agora há pouco, quando nós votamos aqui uma proposta de emenda à Constituição para reduzir a maioridade penal, e lá para esses menores que porventura praticassem o estupro, essa deputada Maria do Rosário votou contra. Ou seja, para Maria do Rosário, o menor de 16, 17 anos pode estuprar e matar uma mulher, que ele vai pegar, quando muito, 3 anos de internação numa dessas casas aí que a gente sabe que não recupera ninguém. E o Champinha tá preso ainda, não tá? Tá preso, ele mais um tem um gasto mensal de R$30 mil para os contribuintes. Tá, mas... Ele tinha que estar numa cadeia, esse malandro aí. Ele não tá preso? Não, preso é numa casa especial, não é num presídio. Se ele for pro presídio normal, ele pode, com toda certeza... Mas quantos anos ele tem? Por que ele tá numa casa especial? Ele deve estar agora com seus 30 anos de idade, mais ou menos. Por que ele tá numa casa especial? É porque se ele for posto em liberdade, segundo ele alega, não vai ser preso na cadeia ele pode sofrer violência por parte de alguns. Mas por que não pode ser numa cadeia normal? Como o crime foi antes de 18 anos de idade, ele não tem uma pena decretada por um juiz. Entendi. Então ele fica sendo tratado como criança? Exatamente. Tá numa vida boa, sei que tem televisão de primeira, uma casa maravilhosa, uma vida que muita gente gostaria de ter, o que ele está tendo agora. Quanto custa por mês? Como 30 mil por mês, ele mais um. Assim como aquele menor que arrastou aquele garoto, conhecido como João L. no Rio de Janeiro, até há pouco tempo ele estava na Suíça, através de uma ONG... financiado por uma ONG lá do Rio de Janeiro. Não para. Porque ele poderia ser assassinado, morto lá no Rio de Janeiro. É para isso que serve a política de direitos humanos no Brasil. Para dar esse tipo de tratamento VIP para bandidos. Por isso, se eu chegar lá, rosquinha para vocês que defendem esse tipo de política de direitos humanos. Realmente, você tem que concordar com isso, não tá certo. Isso aí, você desculpa, mas tá bem, realmente tem que concordar. Não dá, né? Realmente isso é palhaçada, vai. É uma inversão de valores completa. Por isso, estado de violência no Brasil. O ser criminoso no Brasil é vantajoso. Tem progressão de pena, tem visita íntima, tem tudo que se possa imaginar. E só no Brasil, o carcereiro pode ser acusado de praticar ali um crime de tortura psicológica, tudo pode acontecer. Bom, ninguém está aqui dizendo que eles têm que ser torturados, mas que tem que ter uma pena que condiz com o que fizeram. Infelizmente, no Brasil, está na Constituição escrito, que não pode haver pena não de pode, morte, por exemplo, sair no induto. Perpétua. Não, vem cá, não pode sair no induto do Dia das Mães, Suzana Richthofen, vai lá no Dia das Mães, no Dia dos Pais, realmente não pode nem você. Dia das Crianças, palhaçada. Você nem pode obrigar um preso a trabalhar no Brasil de acordo com a nossa Constituição. Vem cá, é verdade que você deu uma declaração em 86 dizendo que tinha que explodir uma bomba numa praça para chamar a atenção do Exército para uma questão salarial? Foi em 87. Uma repórter me acusou. Uma sozinha me acusou. Acusou de ter dado essa declaração? Inventou um montão de coisa lá. Eu fui julgado pelo Superior Tribunal Militar. E por 9-4 o processo foi arquivado. Mas você disse ou não da bomba? Ela inventou essa história. Eu conhecia Cássia Maria Rodrigues. Tive uma meia dúzia de vezes com ela. E muita coisa eu falei sobre questão salarial, falei sim, a conhecia. Ela foi no quartel onde eu servia no Rio de Janeiro e ela resolveu publicar aquilo da cabeça dela. Como há poucas semanas a revista Veja publicou uma matéria também, onde eu teria convidado o senhor Paulo Roberto Costa, condenado a 12 anos pelo Petrolão, para ser candidato pelo meu partido no Rio de Janeiro. Você vai falar sobre isso? Esses absurdos aí que a imprensa joga e depois eu tenho que ficar me explicando a vida toda. Próximo, vamos lá. Próximo número. A minha artilharia aí, meia dúzia. Número 6. Cadê aqueles seus filhos bonitos? Não vieram hoje? Só veio você? Que pena! Vamos falar sobre destaque.
Podemos dizer que Jair Bolsonaro é um destaque na política nacional. Está sempre na mídia, está sempre causando. Eu quero entender o porquê. Coloca aí. Jair Bolsonaro é considerado Donald Trump brasileiro. A mídia faz essa brincadeira constantemente. No último debate pela presidência dos Estados Unidos, o candidato americano se posicionou contra o aborto. Mas sua declaração foi um tanto confusa. In the 9th month, you can take the baby and rip the baby out of the womb of the mother just prior to the birth of the baby. Now, you can say that that's okay. And Hillary can say that that's okay, but it's not okay with me. Trump disse que é inaceitável tirar o bebê da barriga da mãe no 9º mês de gravidez. Ele estava se referindo a cesarianas e não ao aborto. O presidente dos Estados Unidos tem algo em comum com Bolsonaro. Trump adora polêmica e sempre vira notícia. Em uma de suas entrevistas, o político disse que se a população estivesse armada na França, não haveria aquele massacre. Se as pessoas que foram mortas em Paris estivessem armadas, teriam tido alguma chance de se defender. Não é curioso que a tragédia que ocorreu em Paris tenha acontecido em um dos países com um dos controles de armas mais rígidos do mundo? No Brasil, Jair Bolsonaro se destaca no cenário político. Aprovado por 500 mil de eleitores, o deputado vê sua popularidade crescer. Bolsonaro afirma que sofre rejeição, mas sabe lidar com as adversidades. Cada 100 elogios que recebo em aeroportos, eu tenho uma crítica. E isso é natural, é comum e é bom que seja assim. Afinal de contas, a unanimidade não é bom para ninguém. Perguntado sobre sua pré-candidatura, o deputado fez um apelo em um programa de TV. Peço a Deus que em 2019 nós tenhamos um presidente que tenha no peito, além de um coração verde e amarelo, a sua alma com o Brasil acima de tudo. Gostei da comparação com o Trump, a gente vai falar sobre isso. É bom que eu já entrevistei o Trump, agora você, vamos conversar. Eu vou primeiro. Você foi comparado ao Donald Trump. Donald Trump que está causando, como sempre, mas eu estava vendo, a economia dos Estados Unidos está crescendo, né? O povo está falando, mas a grande mídia não toca nesse assunto. É, que a economia realmente cresceu bastante. Uma correção para a gente continuar aqui. É o MP de Minas Gerais que botou no banco dos réus o cunhado da Ana Hickman, não o MP de São Paulo. Okay. Quanto ao Trump, eu gostaria que fosse comparado com ele a riqueza que ele tem. É um homem bem sucedido, de negócio. E outra questão também importante. Quem é favorável ao aborto nos Estados Unidos é a Hillary Clinton e nunca o Trump. O Trump é o contrário, depois que assumiu, cortou as verbas de todas as entidades que defendiam o aborto. Você bateu continência para a bandeira americana, quando você foi para os Estados Unidos. Mas você é brasileiro, bateu continência para a bandeira americana, me explica. A continência do militar é um sinal de respeito. Né? Mesmo para o americano? Para qualquer país. Entendi. Qualquer militar. Isso é um sinal de respeito, não é sinal de subserviência, é de respeito. E lá, nessa palestra que eu fiz, a princípio apenas tocaria um hino nacional nosso. E eu fiz uma exigência, só entraria no palco e depois tivesse engatilhado o hino americano, afinal de contas, eu estava lá, na terra deles. E lá, eu tenho que seguir a regra do jogo. Educado. Tá? E daí, é questão de sinal de respeito. É uma nação que é exemplo para o mundo todo. Mesmo. Né? É uma nação democrática, capitalista. E os que criticam aqui, pessoal de esquerda, vão agora em janeiro curtir férias na Disneylândia. Tá? E lá é um país sério, seguro, onde a lei é respeitada. Podemos andar nas ruas. Você pode. Eu andei com dinheiro no bolso lá sem problema nenhum. De joia, relógio. Sem problema nenhum. E lá, por exemplo, estive na Flórida. A massa humana que está na Flórida é exatamente a nossa que está aqui, os brasileiros. Lá eles não cometem nenhum tipo de deslize, porque se cometer, vai ter uma pena. E não vai ter essa brincadeirinha de audiência de custódia. Tá? Se for condenado, vai ter progressão de pena, visita íntima. Daí ele é um gibi na biblioteca, tem abatimento de pena. Lá ele cumpre integralmente a sua pena. Eu não entendo esse negócio de abater pena. Quer dizer, você cumpriu, você tem que cumprir a pena. Tem 20 anos, fica 20 anos. 10 anos, tem 10 lá anos. Tem uma lei, em alguns estados, tem lei que eu apresentei em Brasília semelhante. Eu me inspiro em muita coisa no exemplo dos Estados Unidos para aplicar aqui no Brasil. Tem a lei dos 3 crimes. Se o cara furtar 3 bicicletas, de acordo com o Estado, ele começa com 20 anos de cadeia sem progressão. Até porque não é mais um erro, né? Uma vez pode ser um erro, mas duas, um erro... Pode ser um erro da justiça. Uma terceira, é... tem como.
Aqui você pega o cidadão, Luciano, o bandido, você pega a ficha dele, você mede com uma trena. Loucura. Você tem ali 50, 60, 80 passagens. Não é uma e coisinha. A polícia militar, essa valorosa polícia militar todo o Brasil, fica enxugando gelo o tempo todo. Prende e solta, prende, a justiça solta, prende e solta. Realmente fica difícil trabalhar nessa situação. Você gosta da comparação com o Trump? Mas muita coisa sim. Tá? Agora, o que ele sofreu durante a campanha, nós conhecemos o Trump por ocasião das primárias, quando ele foi escolhido. Agora, as acusações que ele sofreu durante toda a campanha, eu já vinha sofrendo há 3 anos. Ele tem uma dificuldade de se comunicar. Eu já entrevistei o Trump, ele é um homem muito inteligente, mas ele fala umas coisas que realmente as pessoas ficam desesperadas. Você acha que você é um pouquinho assim também? Às vezes você fala algumas coisas que... Nós temos alguma coisa em comum. Por exemplo, nós somos contra o politicamente correto. Isso está matando a gente, até para fazer uma piada, Luciano. Hoje fazer uma piada tá difícil, uma brincadeira, tá difícil. Tá, mas se você estivesse do outro lado da moeda, você gostaria que fizesse uma piada de mau gosto com você? Pode sem problema nenhum. Ó, fazem, né? Faz o tempo todo. Raramente eu processo alguém. Raramente. Não, eu entendo isso. Tem os dois lados, são 2 lados da história. Sem problema nenhum. Você pode ver, quando se fala em racismo, né? No meu tempo de tenente do exército, capitão, dia 13 de maio, no quartel, a gente fazia as peladas dos negros contra os brancos. O pau cantava, acabava a pelada, tomava Coca-Cola na cantina, um refrigerante, e a vida continuava sem problema nenhum. Hoje em dia, qualquer coisa é racismo, qualquer coisa é homofobia. Você não pode contar uma piada de gaúcho, de baiano, de cearense, de goiano. Acabou a brincadeira de se viver. Você tem que contar piada entre amigos ali. Tem alguém gravando? Não, então continua fazendo a brincadeira. E pode ter certeza, né? Porque quando se fala em racismo, olha o que o Morgan Freeman disse. Como é que se combate o racismo? Não se tocando no assunto. Eu acho que quanto mais fala, pior fica. Até porque não deveria existir mesmo, né? Porque as pessoas são iguais, esse negócio é uma loucura. Agora, o Trump no começo das eleições, da campanha dele, ele foi visto como uma brincadeira, era um joke, era assim um bad joke, uma brincadeira péssima. E ele se elegeu e hoje é presidente dos Estados Unidos. Você acha que também existe um pouquinho assim? Você não tem... Porque a gente sabe que, na realidade, você não tem um apoio muito grande, né? E não estou dizendo a população, estou dizendo os partidos. Você se vê meio Trump nisso? Se eu tivesse apoio de partidos, eu estaria em Curitiba ou na Papuda uma hora dessa. Okay? Porque assim, lamentavelmente, grande parte dos partidos se comportam dessa maneira. O Brasil são eles. É uma coisa que nunca ninguém te acusou de roubar nada. Muito pelo contrário. Corrupção. Eu fui citado no Mensalão, no Petrolão, o caso da Friboi, exatamente pelo outro lado, como um exemplo realmente que deveria ser seguido por todos. É verdade. Okay? Então isso, eu costumo dizer, não é virtude, é obrigação. É obrigação. Você fazer a coisa, buscar fazer a coisa certa. E por outro lado, eu tenho vergonha de um dia ver minha cara nos jornais. Quem não tem vergonha disso? Você pode ver figurões ali, né, nomes conhecidíssimos, que estão presos. Você acha que hoje em dia não estão arrependidos? Eu acho que o crime não vale a pena, não, mas as pessoas eu não sei. Fizeram, aconteceu. Tem que ter vergonha na cara, né? Eu acho. Tá. É triste a situação. Triste mesmo. E eu acho que dinheiro nenhum vale a pena, né? Não vale a pena. Eu tenho certeza que estão arrependidos hoje em dia. Nós parlamentares... Você acha que com esse movimento todo, várias pessoas presas, você acha que as pessoas vão ter mais medo de roubar ou continua a roubalheira? Diminuiu, mas continua, a entender. Mas as pessoas não têm medo? Continuam negociando o ministério. Não tem medo? O povo não tem medo de ser preso? Parece que não. Porque quando se negocia ministério, por exemplo, no parlamento, algum interesse tem ali. Você sabe, por exemplo, qual partido pertence ao Ministério da Como é que negocia o Ministério? Me explica. Olha, a minha bancada tem 40 deputados, se eu tiver tais ministérios, eu voto tudo que o governo quiser. Daí o governo nomeia 2, 3 ministros para aquele partido. Isso é errado, né? Mas isso que acontece atualmente. Eu te pergunto, de qual partido é o Ministério da Agricultura, da Saúde, da Educação? Eu acho que se o partido tivesse buscado aquele ministério para fazer o bem, eu tinha que falar, olha, o Ministério da Educação é do meu partido. Qualquer coisa errada, ligue aqui para a liderança do partido, para o presidente do partido. Não ao contrário, eles se escondem. É porque tem vergonha. É lógico, porque não está fazendo a coisa certa. Pode ter certeza disso. Triste isso, gente. Temos que mudar isso aí. Ou então, o Brasil vai continuar na situação que se encontra. Mais um número, por favor. Vamos empatar, 04. Número 4. Agora a gente vai falar de fanatismo, hein? Nossa, eu já sofri com isso. Jair Bolsonaro é amado por uns e odiado por outros. Podemos dizer que o fanatismo realmente acompanha o Bolsonaro. Olha só.
Podemos dizer que Jair Bolsonaro é amado e odiado ao mesmo tempo. Dos pedidos de selfie às manifestações mais calorosas. Por que você faz questão de tirar foto com o deputado? Ele é o deputado. Aqueles que nos seguem, nos acompanham, eu fico muito feliz. O político tem 5,5 milhões de seguidores nas redes sociais. São mais de 2 décadas como deputado federal. Geralmente a esquerda chama os outros do que eles são. Eu não sou um defensor do Estado. Eu acho que o homem, a mulher forte, é que vai fazer um Estado forte, não o contrário. Mas quais seriam suas principais medidas se ele chegasse à presidência? Primeiro que eu não me preparei para essas possíveis medidas. O clamor popular vem no tocante à segurança. Temos que mexer no Código Penal para dar uma retaguarda jurídica para o agente de segurança, especial policial militar, trabalhar sem temer o capa preta. Um capitão no Congresso Nacional. Eu costumo dizer, vão bater tanto em mim, parte da mídia, que poderão me eleger dessa forma. Será que o fanatismo pode atrapalhar esse caminho? E tudo mais. Voltando para o Bolsonaro, meu Deus, é assim, o bolsomito, as pessoas são fanáticas, os meninos realmente, as pessoas, cresceu muito entre os meninos, né, os meninos de 18 a 25 anos. Você vai me explicar o porquê desse fanatismo, se isso surgiu agora ou se já vem sempre assim, depois dos comerciais. Foi volta. Então, Jair, antes de nós irmos para os comerciais, eu perguntei para você por que essa popularidade entre meninos entre 18 e 26 anos, que é aí a grande faixa etária que tem esse fanatismo com você. Você sabe por quê? O Instituto Paraná Pesquisas, há 6 meses, disse que em Minas Gerais, a garotada entre 16 e 24 anos de idade, 30% estava comigo. Esse número cresceu. Não há fanatismo, há uma relação mútua de confiança entre nós. As minhas palestras, as minhas conversas, a garotada acredita no que eu falo. E eu sempre procuro botar a verdade acima de tudo. Muitos dizem para mim, né? Você não vai conseguir uma eleição majoritária sem mentir. Eu digo, se não for assim, não chegarei lá. Mas eu acredito que a verdade nos libertará e a verdade conduzirá o país para o seu devido destino. Aqui está dizendo que você tem investido bastante nas redes sociais. Eu te perguntei o seu Instagram, você... Não, eu não trabalho, eu só opero o Facebook. Você não faz o Trump de noite ficar falando no Twitter? Não dá tempo, é muita coisa. E também a questão de WhatsApp me toma umas 3 horas por dia. Você fica no WhatsApp? Umas 3 horas por dia, o somatório sim. É um grupo menor um pouquinho que eu tenho. E esse grupo tem um compromisso, né, de retransmitir o que eu passo para eles. Estamos dizendo aqui que são 5,5 milhões de seguidores, sabia? 4.600.000 só no Facebook. Eu acho que eu sou o parlamentar que mais tem seguidores. Você fica lá no Facebook? Um pouquinho no Facebook, 1 hora por dia, mais ou menos. Eu leio 20% dos comentários. Responde você mesmo? Uma meia dúzia. Não, lá só quem opera sou eu. Raramente eu pago missão para alguém que trabalha comigo mexer lá. Mas você também passou muito tempo sendo atacado por alguns grupos. Como é que era isso? O fanatismo funciona para os dois lados, né? As pessoas que gostam e as pessoas que não gostam. O antídoto são pessoas que me seguem. Eu sou muito caluniado, tenho muito rótulo do pessoal que contra-ataca nos ajudando nessa questão. Basicamente, Luciana, quase todos os rótulos já foram desfeitos. Racista, fascista, homofóbico, xenófobo, misógino. Da última vez você até trouxe um amigo gay aqui junto, que falou que era seu amigo há muito tempo. Todo dia eu recebo aqui vídeo de pessoas aqui que são gays e dizem que estão comigo, né? E você pode ver, quando você mostra a verdade, não interessa qual é a tua opção sexual. Você não vai ser feliz se não tiver economia e segurança. Condição, eles dizem que não é nem opção, né? Mas, enfim, dizem que é condição. Você tem que... Este pessoal entendeu já, né, que os outros pré-candidatos são muito parecidos. E já que eles são muito parecidos, a tendência na política no Brasil é continuar como está. Eu sou uma pessoa diferente. E cada vez mais se desperta, então, a confiança junto à população. E eu acho que, tenho certeza que estamos no caminho certo, tendo em vista aqueles que nos atacam. Vamos mais um número, vamos lá, Bolsonaro. Que número? A nossa bandeira aqui, o número 7. Nossa bandeira bonita, né? Poderíamos vamos honrar... voltar a ter orgulho dela. Eu ia falar, poderíamos honrar essa bandeira, vamos né? voltar a ter orgulho dela. Eu também, aqui, a concordo com vocês, a gente concorda, porque ninguém merece, tá uma bagunça esse país, viu? Agora a gente vai falar sobre encontro. O que será isso? Que tipo de encontro é esse? Calma. Não, mas eu sei, hein?
Bolsonaro teve um encontro polêmico com o juiz Sérgio Moro, encontrou com o Moro. Tudo foi, inclusive, documentado e teve uma repercussão louca, né? Ele disse que você falou, que ele falou, aí ele te ligou, quero entender. Coloca aí. Um vídeo tomou conta das redes sociais no começo do ano. Nele, podemos ver Jair Bolsonaro no aeroporto de Brasília. Ele caminha em direção a Sérgio Moro. O deputado bate continência. O juiz cumprimenta timidamente Jair Bolsonaro e se afasta. Na internet, muitas pessoas acharam que o juiz foi frio com o deputado. Com a repercussão, Sérgio Moro teria ligado para Bolsonaro para evitar más interpretações. Mas o que realmente aconteceu? Ai, gente chata. Tudo, não se pode fazer mais nada nesse país, né? Tudo tem um problema. Vou perguntar pro Bolsonaro exatamente o que eu não sei. Eu só vi a história rolando. Quer dizer, encontrou com o Sérgio Moro, ele cumprimentou, aí o povo reclama que não cumprimentou direito, bateu continência. Eu acho que eles queriam... Ele retribuiu, eu achei ele legal. O que queriam? Que ele te desse um beijo na boca? Eu não entendi nada. Eu achei tudo de boa. Teve problema? Eu, como deputado federal, se devesse alguma coisa, jamais se aproximaria de Sérgio Moro. Opa, saia correndo. Tá. Então, como eu vi no aeroporto, né? Eu acho que ele me viu também. Eu fui até ele. O meu bom dia, boa tarde é minha continência, que está incorporada em mim ainda. Sim, ele me respondeu de forma bastante rápida, né? Que dá uma interpretação que ele me ignorou. Alguns dias depois, eu estava em Parnaíba, inclusive tive lá com o prefeito Monsanta, quando tive a satisfação de receber um telefonema dele. E ele explicou de um porquê aquele tratamento um pouco frio. Por quê? É porque ele há poucos dias tinha tirado foto junto com o Aécio Neves, ele não estava na situação que está hoje em dia, né? E sorrindo. E foi muito explorado negativamente aquele sinal de certa intimidade com Aécio Neves. E não queria que aquele fato se repetisse comigo no aeroporto. E conversamos por 8, 9 minutos e foi uma conversa bastante saudável. E eu que continuo dando minha continência ao Sérgio Moro e peço a Deus que... Mas eu vi ele falando, ele falou de boa, ele falou, tudo bem? Não, achei, mas alguns interpretaram, dá uma dupla interpretação ali, sim. Mas cada um vê o que quer ver, né? Cada um quer ver o que quer ver. Não há dúvida que eu fiquei chateado, eu esperava 30 segundos de conversa com ele, mas eu não tenho obrigação de fazer isso com ninguém, né? Até porque tem uma vida bastante atribulada. Mas foi desfeito tudo isso alguns dias depois, quando ele ligou para mim, que eu fiquei muito feliz com a ligação dele. Educado, né? É extremamente educado, cortês, com toda certeza, policiais federais que o acompanhavam e que me conhecem, acompanhando nas mídias sociais, na própria imprensa, o desenrolar do fato, conversou com ele, ele resolveu ligar para mim e eu tive a satisfação de conversar com ele por alguns minutos. É engraçado, né? A gente fica se colocando até na posição do Sérgio Moro. Imagina, ele deve ter uma responsabilidade, não pode tirar foto com ninguém. A pessoa pede pra tirar foto, o cara tira, deve ser um saco isso. Luciana, ele perdeu a liberdade de ir na padaria comprar um pão, então é chato. De ir no cinema com a família, é chato. De correr no parque da cidade lá em Curitiba. Ele perdeu, é um homem que perdeu toda a sua liberdade. Se eu tenho a minha liberdade privada de certa forma hoje em dia, imagine ele. Ele é o contrário de mim. Tem os que admiro e tem aqueles que querem o mal dele. Mas isso todo mundo, né? Me manda eu tomar cuidado da minha vida também, então, né? Mas tá na mão de Deus. Não se pode agradar a todos, né? Ele está fazendo o papel certo, né? O trabalho dele. Quando me perguntam sobre o Lula, se eu quero o Lula preso, eu digo, eu quero o Lula julgado. A gente não está aqui para julgar, a pessoa julga e se for julgado e condenado, tem que ser preso. Né? Eu não vou partir para a cadeia em si, né? Julgado, porque julgado. Essa atribuição é do Poder Judiciário, não é minha de parlamentar. Claro. Eu concordo com você. Acho que as pessoas têm que ser julgadas, até porque todo mundo tem o direito de um bom julgamento. Bom, vamos escolher mais um. Temos aí número 2, 3, 5 e 8. Vamos lá pro 8 aí. Número 8. Nome bonitinho, 8, né, Bolsonaro? Mulheres, que papo é esse agora, gente? Mulheres. Minha mãe, minha esposa e minha filha. Meus 3 amores. E minha sogra também. Tu não pode esquecer da sogra, hein? Minha sogra da Ceilândia, é pra você. Você gosta da sogra? Opa, excelente ela. Tem que gostar da sogra, hein? Bom, a gente vai falar então sobre os amores de Bolsonaro, que você falou, são as mulheres, né? Você já fez algumas declarações em relação às mulheres que, segundo ele, foram deturpadas. Mas me conta por quê. Olha, eu sou uma pessoa extremamente bocuda. Vigiada. Bocuda também, vai. Também falo, às vezes demais, sei disso. E tenho que me controlar
em algumas brincadeiras que eu faço, eu sei disso daí. Mas de vez em quando escorrega, daí o pessoal leva pra maldade, né? E eu pago um preço muito alto no tocante a isso aí. Principalmente por estar ocupando o segundo lugar nas pesquisas presidenciais no Brasil. Você tem uma filha que chama Laura. Acabou de fazer 7 anos de idade. É verdade que alguém me disse que você teria pensado ou dito que preferia que ela fosse menino? Não, olha só, é natural entre nós torcer. Você Eu quero homem, eu quero menina. E como eu tive 4 homens, o pessoal brincava, né? Vai ser homem também. Se for mulher, não sei o quê. E quando veio mulher, tá ok? Eu fiquei extremamente feliz, porque é diferente você mexer com a menina com o moleque. Com o moleque dá um chute na bunda dele, dá um pé do ouvido, às vezes fala um palavrão, dá um safanão. Com a menina não. Com a menina é diferente. Um beijo da menina é completamente diferente, tá ok? E ela, quando eu vou na cama dela de manhã, é uma coisa indescritível. Uma filha realmente é uma coisa indescritível. É uma dádiva de Deus. Eu só tenho filho homem também. Você tem 2, né? Eu só tenho homem. Eu sempre quis só ter filho homem, engraçado. Eu tenho 4 homens. Eu gosto de homem também. 4 gatos que não veio nenhum, já falei. Você disse uma vez que você sente mais falta da sua filha do que a sua esposa. Ela não ficou brava, não? Escorregou isso daí. Oh, meu Deus do céu. Tá? Ela ficou brava? Uma filha é um pedaço meu da minha mulher. Ela não ficou brava? Falou que eu extrapolei, não sei o quê. Mas, poxa, eu amo as duas. Minha mãe, minha sogra. Eu amo as mulheres, pronto. Não, mas a filha é complicada, porque filho é filho, né? Filho é filho, não tem como. Sempre vai ser um pedaço de nós. Eu desculpa, não tem comparação. Filho a gente gosta mais de todo mundo, deixa eu explicar. Filho é filho, não tem como, eu acho. Até pra mãe, a gente às vezes, pergunta pra ela se ela não gosta mais da filha. Deixa eu parar por aqui que eu falo demais. Não, mas vem cá, mas pergunta pra sua mulher se ela é sempre... Bom, mas agora que você tem uma filha, nas pesquisas você não vai tão bem com as mulheres, agora com a filha, de repente você vai conquistar, vai. Vamos lá, temos número 2, 3 e 5. Vamos lá, 02 aí. Número 2. Tá chegando lá, hein? Mídia. Uma maravilha. Nunca o nome de Jair Bolsonaro esteve tanto na mídia. Começou aqui, hein, no Super Pop. Foi. Na capa de revista, matérias, o nome dele está em tudo. Vamos assistir. Jair Bolsonaro está sempre na mira da mídia. Quem está financiando sua campanha? Ninguém. Não tem financiamento de campanha. Dinheiro para essas viagens? Não. O que eu pretendo é, nas minhas viagens pelo Brasil, trazer uma mensagem que nós podemos dar certo. E às vezes paga um preço alto por isso, como no episódio em que uma revista quis entrevistar sua mãe. Li uma entrevista da sua mãe, ela declarou que quando o senhor era criança, o senhor não falava besteira. E a primeira pergunta foi essa. O Jair Bolsonaro era de falar besteira? Minha mãe falou, não é de falar besteira. Essa foi a chamada. A sinceridade ao falar da corrida presidencial. E a candidatura, eu acredito que com 30 mil reais por mês, para pagar passagem aérea, hospedagem e alimentação, seria mais do que suficiente. Eu acho que isso vem basicamente do que eu tenho, e de 3 ou 4 amigos poderiam bancar isso daí. Sua popularidade tem a ver com seu jeito polêmico. Rendeu uma capa de revista que gerou muitos comentários. A ameaça Bolsonaro, que tem o apoio de 30 milhões de brasileiros. O que será que o deputado tem a dizer sobre isso? Cadê eu? Me tiraram daqui, eu voltei. Oi! Eu vou para os comerciais e quando a gente voltar, vamos falar sobre isso. Porque essa capa da Veja foi assim, olha, o medo do Bolsonaro, vou até dar um passo para trás aqui. Depois dos comerciais! Estamos aqui de volta com o Bolsonaro. Bolsonaro, você está na capa da revista Veja. E aí? Faltou Photoshop ali, né? Todos os outros pré-candidatos com Photoshop. Olha, vejo a capa da Veja de 2 semanas que eu tô lá. Ok? E vejo a capa da Veja São Paulo com o Dória. Telão, olha aqui. Faltou Photoshop mesmo, hein? Essa semana. Mas isso aí não é importante. O importante é o corpo da matéria, do que falam a meu respeito, calúnias, mentiras, inverdades. Inclusive faz uma acusação, dado o horário eu posso falar o que a Veja escreveu. Falou que eu sou um oficial bunda suja. Por quê? E eles explicam. Porque eu não galguei os últimos postos da carreira. Ora, eu saí do Exército em dezembro de 88 por ocasião da minha diplomação como vereador no Rio de Janeiro. Com essa idade, revista Veja, eu não poderia ser coronel e nem general. Eu era capitão do Exército. Eu cheguei no máximo onde eu podia chegar
naquele momento. Na revista Veja, eles falam que os altos postos do Exército não te veem com bons olhos. Uma mentira por parte deles, né? Eu tenho 8 generais de Exército na minha turma. Todos me tratam com absoluta consideração. Como essa repórter entrou numa solenidade, num coquetel na academia, e eu procurei não sentar-me à mesa do atual ministro da Defesa, que eu tenho as minhas reservas tocante a ele. E, obviamente, eu cumprimentei durante o evento, né? Aí, como eu fui para outra mesa, disseram que eu fui abandonado. O que é natural da diplomacia militar é exatamente estar com a mais autoridade, que era o ministro da Defesa, corretamente, não eu. Então, essa análise da repórter, que não conhece nada sobre militarismo, resolveu dizer que eu fui abandonado. Se eu fosse abandonado, não teria sido convidado para todos, como sou, graças a Deus, em todos os eventos militares. Você se sente perseguido pela mídia? Não há a menor dúvida, né? Olha a Folha de São Paulo aí, o tempo todo me descascando, né? E falando absurdos. Meu segundo dia nos Estados Unidos, a Folha de São Paulo falou que meus compromissos foram desmarcados nos Estados Unidos. Não é verdade, uma mentira, dando a entender que eu estava sendo ignorado nos Estados Unidos. Todos os nossos compromissos, exceção de um que eu resolvi não ir numa universidade, que haviam preparado uma armadilha para mim. No demais, todos foram cumpridos. Que armadilha, gente? Quem estava organizando lá era um cara afiliado ao PT, né? E também próximo da CUT. Ele queria fazer um badernaço e para demonstrar que eu fui mal recebido nos Estados Unidos. Então, como percebi que ia ter um problema nos Estados Unidos, eu não fui para lá para levar confusão, criar problema para eles, resolvi cancelar esse compromisso que eu tinha aceito algumas semanas antes. Temos mais 2 números, número 3 e número 5. Vamos pro 3 aí no meio. 3, meu número favorito, chegando no meu aniversário, dia 3 de novembro, aí, ó. Meus parabéns, 30 aí? Já 30 aí. 35, agora tá começando aí a era dos escorpianos, um beijo para todos os escorpianos, ó. Só amor, hein? Opa, até parece. Jair Bolsonaro afirma que não é oficialmente candidato à presidência. Ainda. Como é que será que ele imagina o futuro? Coloca aí. Apesar de dizer que não é oficialmente candidato à presidência, Bolsonaro fala abertamente sobre o assunto e diz que o Brasil pode ter problemas após a eleição. Movimentos sociais, algumas minorias fariam um trabalho enorme de tentar parar o Brasil, contrário à chegada ao poder de alguém com perfil semelhante ao meu. Para o político, a questão da segurança influencia também a economia. Muita coisa está ligado com a violência em nosso Brasil. Tá? Você vivendo num país inseguro como o nosso, você não tem turismo. Tanto que defende o armamento. Se eu chegar lá, o que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Ele acredita piamente que essa ideologia fará toda a diferença. Se alguém entrar na tua casa e você matá-lo, você responde, mas você não é punido. Questionado sobre suas propostas, Bolsonaro afirma que está preparado. Como presidente, você acha que o seu repertório ele tem que aumentar, porque tem que falar de economia, tem que falar de outras coisas, sim, ou esses assuntos já é o suficiente para manter sua popularidade em alta? A revista Veja me acompanhou há poucas semanas. Na minha ida na Paraíba, estive lá em Campina Grande, Cabedelo e João Pessoa. E na semana seguinte fez 6 páginas comigo e apareceram vários assuntos. Bolsonaro, você anunciou a pré-candidatura, é isso? Olha, pela lei eleitoral eu não posso pedir voto de forma explícita. No resto eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não faço qualquer coisa. Me reservo aqui na possibilidade, se meu partido assim entender o ano que vem, me colocar à disposição. Na realidade você não tem apoio de muitos partidos. Ainda bem. Não tem nenhum. Ainda bem. Mas se eleito, você não tem medo de sofrer um impeachment, por exemplo? Eu posso até... Todo mundo pode sofrer um impeachment. Claro. Se eu vier a sofrer, não será por omissão nem por corrupção. Ok. E por que não esses conchavos? Por que não tem nenhum partido que dê certo? Você mesmo acabou de usar o adjetivo aí, conchavos. Isso não é uma maneira sadia de fazer política. Nós temos que dizer o seguinte, o Brasil estando bem, todos nós estaremos bem. E não apenas a classe política estando bem, o Brasil estará bem. Houve um rumor que você estaria usando cota parlamentar para fazer campanha. Para quem não sabe, cota parlamentar é o dinheiro que você recebe para fazer com que o seu escritório, que o seu
vamos dizer, que o seu trabalho seja feito com excelência, o seu gabinete, certo? O dinheiro você não recebe. Não, está à sua disposição. Só que esse dinheiro para ser usado ali, Sim. no seu trabalho. Sim. E você estaria usando isso para fazer campanha. É Olha, verdade? E se for verdade, pode? Primeiro que eu não estou fazendo campanha. Outra que a atividade parlamentar é em todo o Brasil. Ok. O ano passado eu não gastei R$70 mil da minha cota. A previsão desse ano eu não gastar em torno de R$150 mil. Eu sou o parlamentar que menos gasta. Por que esse patrulhamento em cima de mim? Outra coisa, querem saber se as minhas viagens eu usei o recurso da cota parlamentar ou não? É só entrar no site da Câmara. Tá, mas você é deputado pelo Estado, pelo seu Estado, certo? Não, mas a nossa atividade é em todo o Brasil. Já estive em Roraima, vendo os problemas de imigração, problema indígena, problema ambiental. Já estive no Vado Ribeira, já estive na Mackenzie vendo a pesquisa do grafeno. Em alguns desses eventos, uso a cota da Câmara sim, outros não. E também foi dito que você, em 26 anos, só conseguiu aprovar 2 projetos seus. Foram 3, mas não levo. Olha o seguinte, mas é normal isso? Pergunta, não. Eu não muito entendo, simples. tô te perguntando. A imprensa que me acusa faz um levantamento, não é o teu caso, né? Faz um levantamento de todos os parlamentares, quantos projetos eles aprovaram ao longo de seus 4, 8, 10 ou 20 anos de mandato. É muito difícil aprovar alguma coisa. E vejam também a qualidade dos projetos. 2 projetos meus que eu posso falar aqui agora. Voto impresso pro ano que vem, para dar... Eu acho legal. Tá? Para que se possa se auditar, acaba o fantasma de fraude. E a outra é uma esperança, não é uma realidade, mas é uma esperança. A fosfetanolamina sintética para aqueles que estão acometidos de câncer e, lamentavelmente, não tem outra esperança a não ser esse comprimido. Se vai dar certo ou não, não sei, não sou médico, mas aprovamos e, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal evitou, por liminar, né, impediu a fabricação deste material no Brasil. Vamos voltar para a parte eleitoral. Como é que funciona essa nova urna? Você vai, digita o número dos seus candidatos, aparece na tela do presidente ao deputado estadual, você confirma, né, dá um ok, uma maquininha imprime num papel, você confirma que imprimiu corretamente, aperta o botão, o voto cai na urna. Não tem contato manual. A partir do dia seguinte, você... qualquer presidente de partido municipal, estadual, nacional, pode pedir a recontagem total ou parcial e o voto contado manualmente no papel tem que bater 100% daquele eu acho eletrônico. Legal isso. Agora, o TSE quer dar uma volta nisso. Por quê? Eles querem apenas que 0,6% das sessões no ano que vem tenham a impressora do lado, alegando custo. Não é verdade. Eu tenho o direito de desconfiar do Tribunal Superior Eleitoral. Tenho o direito de desconfiar da lisura. E nós temos garantido e ler isso desde 2015. Já deu tempo do TSE se programar para o ano que vem. Como é que é nos Estados Unidos? É assim, não é? É o papel. Só aqui na Venezuela. Na Venezuela, o Maduro agora, num dedo dele, ele resolveu as eleições da nova Assembleia Nacional Constituinte. Apareceu 1 milhão de votos para a sua Assembleia lá na Venezuela. Então só aqui que não é impresso? Olha só, eu acredito que se nós não tivermos o voto impresso no ano que vem, o sistema fará o seu presidente. Por que não teria, né? É certo ter ali uma possibilidade de recontagem. Dizem que democracia não tem preço. Claro. Então uma impressora não pode custar R$ 1.800, como o TSE está dizendo. Isso é um telefone bom. Tá? Uma impressora, do meu entender, em grande quantidade, você compra por R$150, R$200. Bom, eu ia te perguntar se você acreditava que você seria um bom presidente do Brasil, mas eu acredito que é uma pergunta irrisória que você deve acreditar. Mas a minha pergunta, então, é por que você acha que você seria um bom presidente para o Brasil? Tudo tem que ter uma base, Luciana. Eu acho que nós temos que ter um presidente o ano que vem que seja honesto, isso é quase um palavrão no meio político, que tenha Deus no coração e que seja patriota. Tá aqui, ó. Se você não partir dessa base, você não chega a lugar nenhum. Quando se fala em programas de governo, aí não tem um plano de governo, os planos de governo são caríssimos. O cara bota no papel, Luciana, respeitosamente, você vai ler e vai ficar embasbacada com a coisa maravilhosa. Acabou as eleições, o pessoal joga no lixo isso aí. Nós partimos do princípio da verdade e Deus acima de tudo na condução da nossa nação. Muito obrigada, Jair Bolsonaro. Boa noite. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Valeu. Amanhã tem Luciana by Night com Cláudia Leite. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Obrigada.